Bom dia, meus amigos ouvintes da Rádio Veneza. Estamos começando mais um programa A Voz da Cidadania, na sua, na minha, na nossa Rádio Veneza, com transmissão para a Rádio Tucupi e também com transmissão para a Rádio Saudade de Belém. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é a alienação parental. E a primeira pergunta é, Dr. Franklin, o que é alienação parental? Alienação parental são ações ou mesmo omissões, deixar de fazer de pessoas que têm a guarda, autoridade ou vigilância sobre a criança ou adolescente, pais, avós, irmãos e outros, objetivando prejudicar o convívio e os vínculos do menor com outro genitor ou familiar deste. Uma outra pergunta que me fazem aqui é como pode ocorrer alienação parental. Bom, a lei especifica e exemplifica alguns casos de alienação parental, como, por exemplo, realizar campanha de desmoralização da figura do outro genitor perante os filhos. Você, meu amigo, minha amiga, que anda desmoralizando o cônjuge que você se separou, você que está dificultando o exercício da autoridade parental, impedindo, por exemplo, o direito de visita, o contato da criança ou adolescente com o genitor, o exercício direto regulamentado da convivência familiar. Você que na semana passada pediu a explicação no caso de que se você não estiver recebendo a pensão alimentícia, você iria impedir o pai de ver o filho, mas isso está errado, isso caracteriza uma alienação parental. Omitir deliberadamente a genitor informações pessoais relevantes sobre a criança e o adolescente. Imagine, por exemplo, que a criança está com uma doença grave, você fica omitindo essa informação. Inclusive, informações escolares, médicas e alterações de endereço para que você possa ter acesso a essa criança. Outra questão é apresentar falsa denúncia contra o genitor ou familiares deste para impedir ou dificultar a convivência deles com a criança ou adolescente. Então, existem, infelizmente, muitas mulheres que fazem ocorrência na promotoria de violência doméstica e que, às vezes, aquela violência não ocorreu e o objetivo dela é impedir ou dificultar a convivência dessas crianças com seus pais. Mudar o domicílio para um local distante, sem justificativa, para que o pai não tenha acesso à criança, visando dificultar a convivência da criança ou adolescente com outro genitor ou com outros familiares, porque não é só o genitor, mas pode ser a mãe, pode ser o pai dele, por exemplo, os avós. Então, são exemplos de alienação parental. Outra pergunta que vem aqui é a seguinte: Dr. Franklin, quais as consequências legais da prática da alienação parental? O que acontece quando uma pessoa faz essa alienação parental? Verificada a ocorrência da alienação parental em processo judicial, com a realização de provas, inclusive pericial, o juiz poderá aplicar as seguintes medidas. Primeiro, advertência ao cônjuge que está praticando a alienação parental, aplicação de visitas, ampliação do direito de visitas, multa, pode pagar uma multa se ele estiver prejudicando o outro cônjuge, acompanhamento psicológico ou biopsicossocial, porque aí ela vai ter um acompanhamento de uma psicóloga, no setor social da justiça, alteração do domicílio da criança ou adolescente, para que ele fique mais próximo ao pai, mais próximo aos familiares desse genitor, determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou adolescente, e aí é uma medida extrema você determinar que ele fique num determinado local, porque a mãe resolve então se afastar para um lugar muito distante para não ter o contato com o pai.
alteração da guarda e até a suspensão da autoridade parental. Eu posso alterar a guarda, se ela estiver descumprindo esse direito de guarda, e posso suspender a autoridade parental daquele pai que está exercendo mal essas funções. Para terminar o programa de hoje, uma última pergunta é: quais as consequências da alienação parental para a criança e para o adolescente? Atenção, a alienação parental gera prejuízos que influenciam na formação psíquica da criança e do adolescente, podendo gerar profundo sentimento de desamparo e comportamento antissocial. Muitas crianças, infelizmente, deixam de ir para a escola, enveredam o caminho pelo uso de drogas em situações de alienação parental. Em situações mais graves e prolongadas, a criança e o adolescente podem desenvolver sintomas como ansiedade, medo, insegurança, isolamento, tristeza, depressão, hostilidade, dificuldade escolar, transtorno de identidade ou de imagem, sentimento de desespero, entre outros. Então, são várias situações de alienação parental que a criança sofre e você é, meu amigo, responsável para que isso não aconteça. Bom, eu vou ficando por aqui dizendo que no próximo programa A Voz da Cidadania, na próxima sexta-feira, se Deus assim o permitir, nós estaremos falando sobre reconhecimento de filiação. A pergunta é: como pode ocorrer, doutor Franklin, o reconhecimento de filhos? Quais as formas de reconhecimento voluntário da paternidade biológica? O que é filiação socioafetiva? E quais as formas de reconhecimento da filiação socioafetiva? A gente vai ficando por aqui. No próximo programa, vejo vocês na Voz da Cidadania. Um grande abraço, um abençoado final de semana.